O termo teologia foi utilizado na obra de Platão, A República, no ano 375 a.C. Nesta obra, ele trata a teologia como conhecimento de Deus, conhecimento esse racional, diferente do conhecimento poético. Já o seu contemporâneo Aristóteles também vai utilizar o termo teologia para tratar sobre o ser supremo, o primeiro motor, aquele que é a causa de todas as coisas, se referindo a Deus. É importante destacar que antes de Platão e Aristóteles, os filósofos pré-socráticos também já tinham utilizado o termo teologia, retratando sobre o estudo de Deus. No início da patrística, o termo teologia é utilizado em referência à visão de Deus pelos cristãos. No início do segundo século, Alexandre Clemente de Alexandria, ele vai descrever sobre a teologia, fazendo a separação da realidade do Deus dos cristãos, que é diferente da mitologia grega. Outro importante pai da igreja, Eusébio de Cesareia, também vai escrever utilizando o termo teologia, se referindo à realidade de Deus, o Deus dos cristãos. Apesar do termo teologia ter surgido no período da patrística, somente no século XII, mais precisamente, né? Na Europa Ocidental, nas universidades de Paris, Bolonha, Oxford, né? É que nós vamos ter a teologia como uma disciplina acadêmica. Nessas faculdades, na Idade Média, nós tínhamos 4 cursos superiores, que era Humanidades, Direito, Medicina e Teologia, sendo que o curso de Humanidades era o curso básico, era o curso de formação, conhecimentos básicos. Então a pessoa fazia primeiro Humanidades e depois optava por uma das 3 outras faculdades que eram as mais respeitadas: Medicina, Direito e Teologia. Importante destacar que esse modelo universitário se estendeu até o século XVI, período conhecido como Reforma Protestante. Lembrando que Lutero, primeiro, ele estudou, né, ele se formou em Humanidades em Erfurt, né, na Alemanha, e depois ele foi se graduar em Teologia. Já Calvino, né, João Calvino, ele primeiro estudou Humanidades em Paris para depois estudar Direito. Quanto mais aumentava o número de universidades, né, na Europa Ocidental no período da Idade Média, maior era o conhecimento teológico, desenvolvia-se mais, né, as obras teológicas, o movimento teológico estava, né, numa grande ascensão. Lembrando que no início o conhecimento teológico estava mais restrito, né, aos mosteiros, né, e às catedrais ligadas à Igreja Católica. Nesse caso, nós tínhamos uma teologia mais prática, né, voltado na espiritualidade, na obediência, né, à vontade de Deus. Porém, né, com esse crescimento das universidades, a teologia ela acabou saindo, né, do âmbito, né, mais voltado às igrejas para um ambiente mais público, né? Nesse caso, ela vai ter uma postura mais teórica e não tão prática como era habitual ali nas catedrais e nos monastérios. Nesse caso, a Universidade de Paris, ela vai identificar a teologia como o estudo sistemático das doutrinas do cristianismo, ao invés
do estudo sobre Deus no sentido mais relacional. Nesse processo de transformação de uma teologia prática para uma teologia teórica, temos no século XIII, Tomás de Aquino como um personagem importante. Ele vai trazer mais essa roupagem, de uma teologia teórica ao escrever a sua importante obra Sumas Teológicas. Apesar de ter teólogos do século XII, como Alexandre Boaventura, que defendiam uma teologia prática, Tomás de Aquino argumentava que a teologia deveria ser investigativa e teórica. Na época da Reforma Protestante, no século XVI, houve um retorno à teologia prática. Lutero, através de suas obras, defendia a questão de uma teologia mais prática, mais vivencial, que levava à comunhão com o Senhor. João Calvino fundou em Genebra uma escola teológica que preparava pastores para o serviço ministerial. Apesar desse retorno à teologia prática por parte de Lutero, de Calvino, os reformadores posteriores, eles estavam inseridos num contexto universitário. Nesse caso, eles trabalhavam uma teologia que era teórica, investigativa e em alguns aspectos seriam práticos, relacionados à vida, à comunhão, ao serviço no reino. Com o surgimento do iluminismo no século XVIII, a teologia começou a ser questionada como disciplina no ambiente universitário. Para os iluministas, o estudo em busca da verdade deveria ser livre. Já a teologia estava atrelada, presa aos dogmas eclesiásticos e também à Bíblia. Progressivamente, a teologia passou a perder espaço do ambiente universitário. O filósofo Immanuel Kant, ele defendia que a filosofia buscava a verdade. Já a teologia, a medicina e o direito estavam mais relacionados às questões éticas e da saúde. No século XIX, o teólogo Srila Maharaj defendeu que a teologia era importante porque ela preparava o clero tanto para servir a igreja como também o Estado. Srila Maharaj escreveu que a teologia era composta de 3 grandes partes. A teologia filosófica, que estudava a essência do cristianismo. Tinha também a teologia histórica, que estudava a história da igreja. E, para concluir, tínhamos também a teologia prática, que estudava o serviço ministerial. Essa ideia uniu a teologia prática com a teologia teórica. Entretanto, com a chegada do secularismo e do pluralismo, a teologia voltou a perder espaço no mundo acadêmico. Atualmente, existe mais a influência do pluralismo. Nesse caso, nós vamos ter as universidades da religião, que tem a sua identidade. Nesse caso, o cristianismo, ele é aceito e ele ocupa um espaço dentro de um ambiente universitário. Mesmo assim, ele acaba sofrendo muitas críticas porque ele acaba valorizando a religião cristã em detrimento das outras. Podemos concluir que hoje nós encontramos a teologia acadêmica dentro de alguns ambientes universitários.
assim como também a teologia prática continua sendo atuante nos seminários que estão relacionados, né, à formação de obreiros para o serviço ministerial. De toda forma, com essa leitura da história e o desenvolvimento da teologia ao longo, né, do tempo, a gente pode entender a importância da teologia. A teologia é um conhecimento tanto prático como também teórico. O nosso canal Cúrio Centro Educacional é um canal de educação. Nós aqui compartilhamos conteúdos de várias disciplinas, de várias áreas do saber. E não podemos desprezar essa área tão essencial, tão importante, que é o conhecimento teológico. Se você gostou, se você curtiu, nos ajude. Dê um like aí no nosso vídeo, compartilhe o nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal e acompanhe aí os nossos vídeos. Nós somos uma escola cristã conservadora que produzimos conteúdos para o crescimento e o desenvolvimento da sociedade. Deus abençoe.